Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar prosseguimento à nossa disciplina, hoje falando aí a nossa segunda parte da aula sobre reações de substituição radicalar em alcanos. Nós vimos na aula passada e discutimos os mecanismos e tudo mais da cloração e da halogenação do metano e do etano, substâncias, derivadas dos alcanos que sofrem reações de monohalogenação seletiva, pois não há possibilidade de serem formados reagisômeros. Então, essas monohalogenações no metano e no etano são seletivas, correto? Não há nenhuma possibilidade de formar reagisômeros. O que isso significa? Que, por exemplo, quando eu uso metano, o único produto possível é o cloreto de metila. E quando eu uso etano, tá? O único produto possível é o brometo de etila. Porque, por exemplo, se eu tivesse o bromo ligado aqui no outro carbono, eu teria, na verdade, o mesmo composto. Então, é impossível que eu forme reagisômeros. Entretanto, à medida que as cadeias de hidrocarboneto aumentam, à medida que eu vou usando propano, butano, pentano, hexano e assim por diante, passa a existir a probabilidade de formar dois ou mais produtos de monohalogenação, certo? Analisando inicialmente, então, a reação do butano, nós temos a etapa inicial da reação, a clivagem da ligação cloro-cloro, uma clivagem homolítica, vai levar à formação de dois equivalentes do radical cloro. Esse radical cloro vai reagir com uma ligação carbono, vou colocar 3 R's aqui, que seriam 3 grupos diferentes, Uma vai levar à reação do cloro radicalar com a ligação carbono-hidrogênio de forma homolítica. Então vai sair um hidrogênio homoliticamente e o outro elétron dessa ligação fica no carbono. Nós vamos formar HCl mais uma espécie radicalar, correto? Quando nós olhamos para a reação do butano, se nós calcularmos a quantidade de hidrogênio que nós temos 10 hidrogênios, 3, aqui ó, 3, 3, 6 mais 4, 10. Nós temos 10 hidrogênios, dos quais 6 hidrogênios são do grupo CH3 e 4 hidrogênios são dos grupos CH2. Então eu tenho 3, 3, 6 do CH3 e 4 do CH2. Se essas reações acontecerem tanto em um do CH3, o produto resultante, o radical resultante vai ser o mesmo, consequentemente vai ter o mesmo produto. Se essa reação acontece no CH2, independente de qual seja, nós vamos ter o mesmo radical e, consequentemente, o mesmo produto. Então, se nós calcularmos teoricamente, nós vamos ter que a entrada do cloro na etapa de propagação em posição terminal, substituindo um do CH3, tem 60% de ocorrer, porque eu tenho 6 hidrogênios. E a entrada do cloro em posição interna, nos grupos CH2, tem 40% de chance de ocorrer. Entretanto, quando nós avaliamos os rendimentos experimentais, os rendimentos reais dessas reações, a gente vai ver que o produto majoritário da reação é o cloro sendo substituído em um dos grupos CH2, que era o grupo que teria uma menor probabilidade teórica de entrar esse grupo cloro, certo? E aí vai entrar uma pergunta, Se a probabilidade não explica essa seletividade, qual é o fator que explica a regioseletividade da reação? Para a gente entender a seletividade da reação, a gente precisa entender sobre estabilidade de radicais, que é o radical aquele que eu expliquei, que vai ser formado na etapa lenta da reação, que vai ser a etapa de formação do radical alquila. Então, a estabilidade desse radical é o que vai explicar a nossa seletividade na reação. Sobre estabilidade de radical, nós vamos ter um radical terciário, secundário, primário e metila, correto? Dentre essas espécies radicalares, o metila é o radical menos estável que nós temos e o terciário é o radical mais estável que nós temos. Por quê? Nós vimos lá na nossa aula de hibridização que quando nós temos lá um CH4, por exemplo, e esse CH4 vai formar CH3 radical, aqui nós temos hibridização sp3 e nós passamos a ter hibridização do tipo sp2 na espécie radicalar. E esse radical aqui, ele fica presente num orbital p puro, perpendicular
ao plano, né, ao plano das 3 ligações carbono e hidrogênio. Esse orbital P puro, ele é estabilizado por hiperconjugação. Esse orbital P puro, ele tem um elétron só, correto? Então, ele é uma espécie deficiente em elétrons. À medida que eu adiciono esses grupos R's, correto? Que são grupos derivados do carbono que vão possuir ligações carbono e hidrogênio, essas ligações carbono-hidrogênio ao lado da espécie radicalar que está dentro de um orbital P puro vão estabilizar por efeito de hiperconjugação esse orbital P puro contendo apenas um elétron. Por quê? Ele é uma espécie deficiente em elétrons. Então, os elétrons ligantes das ligações carbono e hidrogênio alfa a essa espécie radicalar estabilizam por hiperconjugação. Então imagina lá, nós temos a ligação CH com um orbital cheio, que vai formar uma ligação sigma, e a espécie radicalar lá num orbital P puro. Elas se combinam por hiperconjugação para formar 2 orbitais moleculares. 2 elétrons ficam aqui no nível menor de energia e um elétron fica lá no orbital de maior energia, e isso estabiliza. Então, por isso que quanto mais grupos R's eu tiver em volta dessa espécie radicalar, eu vou estabilizar ela por hiperconjugação. E aqui no radical metila nós não temos esse efeito de hiperconjugação. Quando nós olhamos na etapa lenta das reações que nós analisamos anteriormente, a formação dos radicais alquilas, percebam, para formar esse radical nos grupos CH3, certo? Nós precisaríamos formar um radical primário. Por que primário? Vou colocar aqui, ó, radical primário. Por que primário? Porque esse carbono está ligado a 2 hidrogênios e a um carbono. E nesse carbono aqui nós temos ligações do tipo CH que vão estabilizar esse radical por hiperconjugação. Entretanto, se nós retirarmos um hidrogênio dos grupos CH2, nós vamos levar à formação de um radical alquila secundário, correto? Esse radical aqui. Por que secundário? Porque está ligado a 2 carbonos, está ligado a esse carbono aqui e esse carbono, e nesses carbonos nós temos ligações do tipo CH que vão estabilizar por hiperconjugação. Por isso que o produto de substituição nessa posição é mais estável do que o produto de substituição nessa posição, sendo mais favorável, né? Formando lá, como nós vimos, 71% desse produto e apenas 29% desse produto 1-cloro-butano. A reação que nós acabamos de ver é com cloro, certo? Então nós vamos fazer a cloração do butano para formar o 1-cloro-butano e o 2-cloro-butano nos rendimentos que nós já vimos. Entretanto, quando nós fazemos a mesma reação com bromo, ela é muito mais seletiva. Por quê? Ela vai formar o 2-bromo-butano em 98% de rendimento e o 1-bromo-butano em apenas 2% de rendimento. E aí vai surgir uma pergunta, né, uma indagação. Por que a simples mudança da espécie de halogênio altera tanto a seletividade da reação? Qual é o fator que passa a ser importante além, tá, da estabilidade do radical formado? E é isso que nós vamos ver agora. Por que a reação com bromo é muito mais seletiva do que a reação com cloro? Vejam, se nós analisarmos a variação de entalpia para a formação de cada um dos radicais, nós vamos ter o seguinte resultado. Vejam aqui, ó, nós temos o cloro radicalar que vai reagir. Se ele reagir com uma reação CH aqui, ele forma um radical primário. Se ele reagir com uma ligação CH aqui, ele vai formar esse radical secundário. Se ele reagir com uma ligação CH aqui, ó, ele vai formar um radical terciário. Percebam que a entalpia, lembre-se, entalpia é o calor, energia na forma de calor que uma reação pode absorver ou liberar. Se a entalpia é menor que zero, está aqui embaixo, a reação é exotérmica. Se a entalpia é maior que zero, ela é endotérmica. Se ela é exotérmica, ela favorece o produto. Se ela é endotérmica, ela favorece o reagente, certo? Então percebam, as variações de entalpia para as reações do cloro radicalar com os alcanos, para levar à formação do radical primário, secundário ou terciário, ela é sempre negativa, certo? E o que isso significa?
ela precisa de menos energia e ela ocorre de forma mais fácil. Por quê? Ela é uma reação exotérmica. O que isso significa? Um ΔH negativo, ela libera calor quando a reação acontece. Para acontecer a reação, ela tem calor demais, então ela precisa liberar esse calor. Isso é uma situação favorável, isso é uma situação de espontaneidade. Quando nós analisamos a reação com bromo radicalar, para formar as mesmas espécies e terminar aqui com a HBr, olha como muda o nosso valor de variação de entalpia. Nós saímos de números negativos e subimos para números positivos de forma muito expressiva, mostrando que para fazer a formação dos radicais, dos radicais alquila com o bromo radicalar, nos demanda muita energia. O primeiro motivo para isso é o fato do cloro não estabilizar muito bem esse radical, o que já acontece com o bromo. Por quê? O bromo é um átomo com raio atômico muito grande, certo? Então ele tem uma nuvem de elétrons maior, o que vai permitir com que ele estabilize esse elétron melhor. O cloro tem um raio atômico bem menor do que o bromo, o que vai dificultar com que ele estabilize esse radical. Então, por essa razão, porque o bromo é mais estável, ele sofre um pouquinho mais, ele demanda um pouco mais de energia para formar as espécies radicalares. Quando nós avaliamos o comportamento dessa espécie em um diagrama de coordenadas reacionais, nós vamos ver que a diferença de energia de ativação, ou seja, a diferença de energia para atingir o estado de transição entre os radicais, é o que vai determinar se a reação vai ser seletiva ou não. Na cloração, que é esse exemplo aqui da esquerda, a energia de ativação é muito próxima entre as três espécies radicalares, que podem ser facilmente formadas. Percebam, a diferença de energia entre elas, que é essa diferença aqui, é muito pequenininha. Então, muito facilmente você vai atingir os três estados de transição. Muito facilmente você vai atingir o estado de transição para formar o radical primário, o secundário e terciário, porque a diferença de energia é muito pequenininha. Já na bromação, a diferença de energia dos estados de transição é bem maior, o que vai nos dar uma clara preferência para formar o radical menos energético, o que demanda menos energia, que é esse aqui, para formar o radical terciário, porque nós vamos ter aqui uma diferença de energia significativa. Então, é muito mais fácil eu atingir essa energia do que atingir a energia aqui em cima para formar o radical primário, certo, pessoal? Então, por esse motivo, a reação com bromo é muito mais seletiva. Ela demanda muito mais energia para acontecer. E por isso, ela vai acontecer de forma mais lenta e vai preferir o caminho de menos energia, que é o radical terciário. Nesse contexto, nós entramos então na discussão de um princípio muito importante na química orgânica, que é o princípio da reatividade e seletividade. Ele vai dizer que quanto mais reativa for uma espécie, menos seletiva a reação será. Então, se eu tenho uma espécie que é reativa, que demanda pouca energia para reagir, a chance de eu ter uma seletividade nessa reação é muito baixa, porque a minha espécie é muito reativa. Entretanto, não é porque ela é muito reativa e a reação é pouco seletiva que vai ser uma ferramenta desprezada. Sinteticamente, por exemplo, a cloração vai ser útil quando eu quero uma reação rápida, sem me preocupar com a seletividade, que é o caso da cloração do ciclo hexano. Eu quero colocar um cloro no ciclo hexano, só que todas as ligações, todos os CH2 no ciclo hexano são iguais. Eu não vou ter distinção entre esses grupos. Eu posso fazer uma cloração tranquilamente na presença de luz, que vai formar o meu cloro ciclo hexano. Já a reação de bromação, ela vai ser útil quando eu tiver a possibilidade de passar por diferentes carbocátions e eu quero selecionar, o produto do carbocátion mais estável. Então, eu vou usar a bromação quando? Quando eu tiver problema de seletividade, quando eu puder formar outros produtos, mas eu quero selecionar um carbocátion secundário, né? Que no caso o carbocátion mais estável. Eu poderia ter a reação aqui no primário e no secundário. Se eu fizer com bromo, eu vou levar o majoritário quase que quantitativo para o secundário. E aí depois eu posso fazer uma reação com uma hidroxila para formar o álcool e finalmente chegar lá numa cetona secundária.
Ah, eu não quero um aldeído, eu não quero essa carbonila terminal, eu quero uma cetona. Então eu vou usar aqui nessa etapa uma bromação, porque é uma reação mais lenta, mas ela vai me garantir apenas um dos produtos possíveis. Baseado nisso, nós também conseguimos explicar por que a fluoração não é viável, tá? Não é viável fazer fluoração de alcanos e a iodação não ocorre, certo? Nós conseguimos observar isso tudo com a variação de entalpia global das reações, saindo dos radicais halogênio, de todos eles, e chegando até os respectivos produtos. Percebam que quando nós avaliamos a reação global com cloro, nós temos uma entalpia global de menos 24 quilocalorias por mol. E com bromo, menos 8 quilocalorias por mol. Ambas são negativas. Vou até colocar aqui do lado. Ambas são negativas. Delta H menor que zero. Consequentemente, exotérmicas. Entretanto, quando nós avaliamos o flúor, nós vamos ter também um ΔH negativo, mostrando que é uma reação exotérmica, mas um ΔH negativo muito grande, nos mostrando que é uma reação violenta, muito reativa, o que é difícil de controlar, não sendo viável para acontecer. Já quando nós avaliamos o iodo, nós percebemos que ela tem um ΔH positivo, nos mostrando que é uma reação endotérmica, mas além disso, lembra que falamos anteriormente, o bromo é grande e ele estabiliza esse radical, por isso que a reação fica mais difícil. O iodo é maior ainda que o bromo, ele é muito grande, ele estabiliza muito bem essa espécie radicalar, o que torna ele muito pouco reativo para esse tipo de reação, porque ele prefere ficar com esse elétron, ele prefere ficar com esse radical, porque ele consegue estabilizar esse radical. Então, com iodo, nós não temos a formação do produto desejado, o iodeto de metila, aqui no caso, por um mecanismo de substituição radicalar em alcanos. Baseado na nossa aula sobre deslocalização de elétrons e efeito de ressonância, a gente pode dizer que os radicais benzila e alila são mais estáveis que os radicais alquila. Isso porque o elétron desemparelhado, formado pelo radical, é estabilizado pelo efeito de ressonância, deslocalização dos elétrons. O que é um radical alila? É um radical onde na posição alfa nós temos uma dupla ligação. Perceba que ele pode se deslocalizar, ele pode se movimentar para formar essa espécie aqui. Já um radical benzila é um radical que é formado ao lado de um anel aromático. Percebam que o radical pode cair para dentro daqui das duplas ligações do anel, sendo deslocalizado e estabilizado por ressonância, formando todos esses contribuintes de ressonância aqui, até chegar ao radical benzila novamente. Sendo assim, nós definimos aqui uma nova série de estabilidade para os radicais, sendo o radical benzila e o radical alila, com estabilidade semelhante entre eles, sendo mais estáveis que os radicais alquila, certo? Atenção, não confunda radical vinila com radical alila. Radical alila nós temos o radical alfa, a dupla ligação. O radical vinila, nós temos o radical no carbono sp2, que tem a dupla ligação. Então não confunda esses dois radicais aqui, certo? O mecanismo reacional é o mesmo que nos radicais alquilas. Nós temos aqui, imagine que nós temos uma ligação carbono-hidrogênio aqui. Essa ligação vai ser clivada homoliticamente, para liberar ácido bromídrico, e nós vamos formar esse radical aqui que vai se estabilizar por ressonância, da seguinte forma. E aí nós chegamos, nós passamos a ter esse radical nessa posição aqui, e ele vai reagir com a ligação bromo-bromo, com a ligação bromo-bromo, um elétron para cada um elétron cai para o bromo, forma essa espécie aqui, e nós temos o nosso produto no final da reação. Bom, uma coisa que a gente tem que ficar atento é se mesmo com a estabilização por ressonância, que vai levar à formação de dois radicais, nós vamos ter diferença de estabilidade entre esses radicais. Percebam que aqui nós temos um radical terciário e aqui nós temos um radical secundário. Nós já vimos anteriormente que o efeito de hiperconjugação é mais
efetivo nos radicais terciários, porque eles são substituídos com 3 átomos de carbono, que vão ter mais ligações carbono-hidrogênio para estabilizar por hiperconjugação. Então, certamente, nós vamos ter esse produto decorrente do radical terciário como produto majoritário, né? O produto de maior concentração ao fim da reação, e esse produto decorrente do carbono do radical secundário, o produto minoritário. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos aqui algumas peculiaridades das reações de substituição radicalar em alcanos e vamos treinar essas diferenças, né, essas nuances nessas reações que vão determinar a seletividade de uma reação, seja com bromo, seja com cloro, nas nossas listas de exercícios, e espero que lá nós possamos tirar mais dúvidas que ficarem aqui na nossa aula, certo? Tenha um excelente dia e nós nos vemos na nossa próxima aula. Um abração.